Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje é a nossa última aula da semana, sexta-feira. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, que é o nosso capítulo 3, certo? Já fizemos uma revisão no nosso capítulo 1, já relembramos tudo relacionado a números, certo? Nós já vimos que no começo dos estudos matemáticos, a gente só conhecia os números naturais. É isso? Nós usamos os números naturais para qualquer coisa relacionada que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Exemplo, quantos passos a gente dá, quantos quilômetros a gente caminha, que horas a gente acorda, que horas a gente vai à escola, que horas a gente vai dormir. Então, tudo isso está relacionado aos números naturais, que são os números que a gente aprende lá no comecinho, não é isso? Então, a gente ainda pode dizer também que os números naturais começam do número zero, vai seguindo uma constante, né, crescente, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e é infinito. Isso, então, os números conhecidos como os números naturais. Depois a gente passou a estudar um conjunto de números chamado de números inteiros, onde eu peguei aquele conjunto dos números naturais, que são os números considerados positivos, né? Isso, porque eu tenho zero. O zero não tem sinal, ele não é nem positivo nem negativo, mas eu tenho lá o número 1, o número 2, o número 3. Então, para cada número, eu tenho o seu oposto. O 1, que representa mais 1, eu vou ter o seu menos 1. O 2, eu vou ter o seu menos 2. O 10, eu vou ter o menos 10. Se eu estiver trabalhando com 100, eu vou ter o menos 100. Então, o conjunto dos números inteiros é aquele conjunto que é a junção dos números positivos, que são os naturais, com os números negativos. O zero, ele deixa de ser início, como a gente tinha nos números naturais, o zero é início, e o zero passa a ser o centro. Não é isso? Para a direita, numa linha crescente da nossa reta numérica, eu vou ter os números positivos, que são os números que não têm sinal. E para a esquerda da minha reta, eu vou ter os números negativos, certo? Que são os números menores do que os números positivos. Então, a junção dos números positivos mais os números negativos, eu vou ter aí os números inteiros. Depois nós estudamos um conjunto de números chamados números racionais, certo? Que é onde tem aí as frações, as geratrizes simples, é isso? Temos os números conhecidos como os números decimais, que são aqueles que possuem vírgula, decimais exatos, alguns inexatos, certo? Que forma aí o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q. Os números naturais é representado pelo conjunto N. Os números inteiros representado pelo conjunto Z, tá? Não posso esquecer. E o racional representado pelo conjunto Q. E por último, né, nós vimos um conjunto muito particular que são chamados números irracionais. Por que particular? Porque ele não se encaixa nem no natural, nem no inteiro, nem no racional. Ele é um conjunto excluído, ou seja, ele é um conjunto próprio, que são os números do conjunto I, que são os números conhecidos como irracionais. Ok? Então, esse conjunto são aqueles números. O número π é um próprio exemplo que a gente já viu do conjunto de números irracionais. E o que são os conjuntos dos números irracionais? Eu posso ter uma fração? Posso. Posso ter uma raiz? Posso. Posso ter um número decimal? Posso. Por quê? Porque essas três opções podem me dar aí, certo? Um número decimal que depois da vírgula, esse número é infinito,
mas todas as casas decimais são diferentes. Eu não vou ter período. E relembrando, o que é período? Período é aquela parte após a vírgula que fica se repetindo, certo? Um exemplo, eu tenho 0,55555. Então, aí eu tenho uma dízima periódica simples, certo? Uma dízima periódica simples. Então, se o número fica se repetindo, o 5 é chamado de período. No caso dos números irracionais, não existe período. Não vai ter um número que vai se repetir. Após a vírgula, pode até ter números que vão se repetir, mas no final vai haver uma sequência de números que nunca vai ter uma combinação, nunca vai ter uma repetição. Então, esses aí são chamados de números irracionais. Eu posso ter uma fração, certo? 2 dividido para 3, que eu posso ter um número racional, mas eu posso ter uma fração que quando eu divida, eu posso ter um número irracional, certo? Uma raiz, eu vou ter aí uma raiz inexata, ok? Uma raiz inexata, eu posso ter aí um número irracional. E a geratriz também, geratriz que eu chamo de geratriz composta, que nós também já vimos, pode ser aí um número irracional. Então, o nosso assunto do teste é apenas o nosso capítulo 1, certo? E o nosso assunto da prova é o nosso capítulo 1 e o capítulo 2, ok? Então, nós vimos um pouco sobre o conjunto desses números, números naturais e números inteiros. Nós fizemos uma revisão, o que é um conjunto já visto. Mas os números racionais também, revisão, porque já é um conjunto trabalhado em anos anteriores. Só que esse ano nós começamos a trabalhar com números irracionais e com os reais. Porque o número real, ele é o conjunto universal de todos os números. Se eu tiver um conjunto enorme, dentro dele eu vou ter naturais, inteiros, racionais e irracionais separados. Os irracionais também são reais, mas ele fica ali em particular. Como em aulas, eu já fiz o gráfico e já mostrei que o número irracional, ele fica ali separado de todo mundo, mas ele está dentro do nosso universo dos números, conhecido como números reais. Então, todos os números que vocês conhecem até agora, eles são chamados de números reais, certo? Então, o número ele pode ser natural, ele pode ser inteiro e ele é, mesmo assim, ele é real, certo? O número pode ser racional, pode ser inteiro, pode ser natural e mesmo assim ele pode ser real, porque todos os números são reais, certo? Mas eu já falei em algumas aulas que existe mais um conjunto de números sim, que são os números complexos, conhecidos como os números imaginários, que vocês ainda vão estudar futuramente, certo? Então, se vocês ouvirem aí em algum lugar falar em números imaginários, você já sabe que é um conjunto que existe, certo? Que você não viu ainda, mas que futuramente você vai conhecer, certo? Em breve. Então, quem está com o livro, vamos acompanhar hoje na página 61, o nosso capítulo 3, nós vamos começar a trabalhar com álgebra, certo? Eu sei que muita gente acha dificuldade em colocar as letras no meio dos números, né? Matemática antes era só os números, depois começamos a adicionar as letras. Então, às vezes aparece o X, às vezes aparece o Y, só que às vezes pode aparecer outras letras que pode tornar aquilo dali com um pouco mais de dificuldade. Mas, aos poucos, nós vamos tentando fazer com que essa dificuldade seja a mínima possível, mas você precisa se esforçar.
ok? Então, quem está com o livro vai acompanhar na página 61 e quem está sem o livro vai acompanhar a leitura e a explicação agora, ok? Então, na matemática, nós estudamos números e formas, que vocês já sabem, né? Nós temos os números e temos as nossas formas geométricas, certo? Os números são estudados pela parte da matemática que chamamos de aritmética. Eu acredito que vocês já devem ter escutado, ouvir falar nessa palavra, aritmética, que é a parte da matemática que estuda os números. E com certeza já ouviram o nome da parte da matemática que estuda as figuras, que é chamado de geometria. Com certeza aqui vocês já estudaram a geometria. Então, além disso, nós também temos as letras que vão representar os números, certo? Então, podemos aí distinguir em duas coisas. Vamos ter a linguagem corrente e a linguagem matemática, certo? A linguagem corrente é aquela que usualmente utilizamos, certo? No caso da gente, nós usamos o português. E a linguagem matemática é aquela que vamos escrever através de símbolos e números, porque vocês sabem que a matemática, além dos números, né, tem as nossas letras e tem os nossos símbolos, que também é muito importante conhecer os símbolos matemáticos, certo? Então, nós vamos ter a linguagem, né? Eu vou falar a frase, vou falar a expressão e vocês vão pegar essa expressão e vão representar através de números, de símbolos e de letra, ok? Então, antigamente, as letras eram pouco usadas para representar números e representar outro tipo de relação. De acordo com fontes históricas, os gregos Euclides e Aristóteles, 322 a 384 lá antes de Cristo, usaram letras para representar números. Pode soar um pouco confuso, né? Letras para representar números, como assim? Ou é letra ou é número. Mas a gente já estudou equação do primeiro grau e vocês viram que ali aquela variável x, ela está representando um número, ok? Então, no século XIII, época em que observamos alguns cálculos algébricos, o matemático Leonardo de Pisa escreveu o Livro do Ábaco, sobre a arte de calcular. O grande uso de letras para resumir mais racionalmente o cálculo algébrico passou a ser estudado pelo matemático Stifel e pelo matemático italiano Germano e Bombelli, certo? Que teve um livro de álgebra publicado em 1572. Porém, foi com o matemático francês François Viette que se introduziu o uso ordenado de letra junto da matemática, quando se desenvolveu o estudo do cálculo algébrico. Então, a gente tem aí o cálculo algébrico, serve para a gente trabalhar com as nossas letras, certo? Então, a parte da matemática que trabalha com as letras, que a gente pode chamar de incógnitas e também a gente chama de variável é chamado de álgebra, certo? Então, nós já sabemos que a parte da matemática que estuda os números, não é isso que a gente falou, é chamado de aritmética. A geometria, né, estuda as figuras. E quem trabalha com as letras, que são chamadas de variáveis e incógnitas, chamamos de álgebra, certo? E futuramente vocês vão ver a outra parte da geometria, que é chamada de trigonometria, certo? Então, usando a álgebra,
podemos resolver problemas e expressar fatos da aritmética, da geometria e de todas as ciências em geral. Um múltiplo de 5 é um resultado da multiplicação de um numeral por 5, certo? Então, nós temos aí a linguagem corrente, que é a forma que eu leio isso, um múltiplo de 5, e temos aí o outro tipo de linguagem, que é a linguagem matemática, que é eu escrever, certo? 5 vezes alguma coisa, é isso? Porque é um múltiplo de 5. 5 vezes A, onde A vai ser qualquer número, certo? Então, qualquer tipo de expressão que eu fale, que eu forme uma frase, ela é chamada de expressão algébrica. Para simplificar fórmulas ou resolver equações, fazemos cálculos algébricos, ou seja, cálculo com expressões algébricas. Por quê? Porque vai aparecer tanto os números quanto as letras, certo? Então, nós já aprendemos alguns tipos de cálculos algébricos e ao longo desse capítulo vamos aprender mais outros tipos de cálculo algébrico, ok? Então, a gente vai começar o nosso capítulo 3 com essa parte da teoria de álgebra, certo? Primeiro só com a parte da teoria. E depois nós vamos para valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Então, como é que a gente pode passar uma expressão para uma linguagem corrente e utilizar uma linguagem matemática? Então, vamos começar aí, certo? Você vai abrir o seu caderno, vai colocar na disciplina de matemática, colocar a data de hoje, colocar aí capítulo 3, certo? Falando aí do nosso capítulo 3 sobre cálculo algébrico, e você vai anotar essas observações importantes que eu estou falando na aula de hoje para iniciar a nossa anotação de hoje, ok? Então, cálculo algébrico. Eu vou ter um tipo de linguagem, que é a linguagem corrente e a linguagem matemática. Não é isso? A linguagem corrente e a linguagem matemática, ok? Então, eu vou falar a frase e vocês vão tentar colocar no caderno de vocês aí como é que fica utilizando números e letras, certo? Então, coloquem aí o número 1. Eu vou falar a expressão, né? A leitura, vocês vão ouvir, vou interpretar, vou identificar e vocês vão colocar aí no caderno de vocês utilizando ou números, ou letras, ou símbolos, ou tudo junto, ou o que vocês queiram utilizar de acordo com a frase que eu vou falar, certo? Primeiro, o dobro de um número. Então, vocês vão expressar isso aí no caderno de vocês, certo? O dobro de um número. Então, como é que vocês vão expressar? Eu já falei, né? Eu fiz a linguagem, eu falei a expressão, certo? Eu fiz aí a linguagem corrente, certo? Falei no nosso idioma português, aí o dobro de um número. E você vai colocar na linguagem matemática, utilizando letras, números ou símbolos, ok? Então, o dobro de um número. Dobro eu sei que é 2. Então, vou utilizar 2 vezes o que é multiplicação de um número. Mas a senhora não falou qual é o número. Claro,
porque eu preciso usar uma letra, eu preciso usar uma variável. Então, digamos que você escolhe a letra do seu nome, a primeira, a inicial, certo? A inicial do seu nome. Então, você tem aí o dobro, vou usar a minha, você usa a sua. O dobro de um número, 2L, certo? Ou eu não preciso colocar aquela bolinha ali, boto só 2L tudo junto. Mas 2L quer dizer o dobro de um número? Sim, porque quando eu digo um número, eu estou me referindo a um número qualquer, certo? Estou me referindo a um número qualquer. Como eu não sei que número é, eu vou colocar uma variável, é isso? Vou colocar uma letrinha. Então, o dobro é 2 multiplicando algo e o número eu vou representar por uma letra qualquer. Lembre-se que nas expressões algébricas tem que ter a variável, certo? A variável, a incógnita, a letra, ela vai representar o seu número futuramente, certo? Se eu tenho o L ali, L pode ser qualquer valor, o dobro de um número, ou seja, você pode escolher o dobro de 2, você pode escolher o dobro de 5, outra pessoa pode escolher o dobro de 30. L eu não sei quem é, eu vou saber futuramente, mas a minha expressão algébrica é 2 vezes L. Quem botou 2 vezes A, 2 vezes X, que é a letra mais utilizada. Lembra que antes a gente usava muito equações com X? Lembra que quando a gente resolvia a equação X não era igual a um número? Aqui é a mesma coisa. Todas as letras vão representar no futuro um número. Vamos para 2. Expressão 2. O triplo de um número menos 4. Então, tá aí a linguagem no português, a linguagem corrente. O triplo de um número menos 4. Tudo isso que eu estou falando é por escrito, tá? A linguagem corrente é a linguagem escrita no nosso idioma. O triplo de um número menos 4. Então, o triplo de um número menos 4. Você já colocou aí no seu caderno como é que você vai representar essa expressão algébrica? Tem que ter número e tem que ter letra. O triplo de um número, vou usar agora y, 3y. É o triplo de um número. Quando eu digo um número ou aquele número, eu não estou dizendo a você que número eu sei qual é. Eu não estou dizendo a você qual é o número que eu quero. É isso? Eu só estou dizendo que é o triplo. Então, se eu não sei, coloca uma letrinha agarrada com ele. Porque ali pode ser qualquer número. O triplo de 2, o triplo de 3, o triplo de 5, o triplo de menos 8. Pode ser qualquer número. O triplo de uma fração, o triplo de uma raiz. Eu não sei qual é o número. Eu só sei que é o triplo de um número menos 4. Olha aí. O triplo de um número menos 4. Vamos para o 3. 3. Exemplo 3. O quadrado de um número mais o quadrado de outro número, certo? Então, o quadrado de um número mais o quadrado de outro número. Olha que eu falei de um número, porque vai ser uma letra. E o quadrado de outro número é porque é outra letra, certo? Se eu tivesse dito o quadrado de um número mais o dobro desse mesmo número, eu iria usar a mesma letra. Mas eu estou dizendo quadrado de um número mais
o quadrado de outro número, certo? Então, o quadrado de um número mais o quadrado de outro número, ok? Então, vamos lá. Se é o quadrado, é elevado a 2. O quadrado de um número mais o quadrado de outro número. Então, são dois números diferentes. Eu estou dizendo que são dois números diferentes, ok? Não posso usar a mesma letra, porque eu especifiquei que era o quadrado de um número mais o quadrado de outro número, ok? Vamos para o 4. A metade de um número. Exemplo 4, a metade de um número. Okay? Vamos ver aí como é que fica a metade de um número. Como é que você vai fazer aí a sua representação da metade de um número? Se é metade, eu estou dividindo por 2. A metade de um número. Eu sei quem é esse número? Não, eu posso chamar de qualquer letra. A metade da letra U, ou seja, qualquer valor que a letra U vai ser, eu vou ter sempre ali a metade. Então, eu estou dividindo por 2. O 5. A terça parte de um número mais 10. A terça parte de um número mais 10. Terça parte está dividindo por 3, certo? Terça parte. A terça parte de um número eu estou dividindo por 3. A terça parte de um número mais 10, certo? Se fosse a quinta parte, estava dividindo por 5, a décima parte dividindo por 10. E se for multiplicação, é o dobro, o triplo, o quádruplo, certo? O sexto, o sétuplo e assim por diante. Ok? Então, hoje foi uma pequena introdução, uma revisão de conjuntos, certo? E uma pequena introdução sobre a nossa nova jornada, né? Que vocês vão ver aí coisas novas, misturado com um pouquinho do que vocês já viram nos anos anteriores, certo? Então, agora vocês vão anotar aí a atividade para casa, certo? Vocês vão ficar com a atividade para casa. Para a gente começar essa introdução, a página 62 e a página 63. Por quê? Porque é só a parte de linguagem corrente e linguagem matemática, que foi que a gente viu agora. Tem a leitura e vocês vão tentar expressar com números e com letras, certo? Página 62 e página 63. Página 62, questão 1. Passe para a linguagem corrente e as expressões matemáticas abaixo. No caso aí, vocês têm a expressão, já com números e letras, e vocês vão escrever a frase. Vão passar aí para a linguagem corrente. Página 63, tem a questão 2. Escreva a sentença matemática definida por... Escreva a sentença matemática definida por a metade de um número. No caso, ela já está na linguagem corrente e vocês vão transformar para a linguagem que estamos aí falando, que é a linguagem matemática. E na questão 3, lá embaixo, também da página 63,
usando as letras A e B, represente também simbolicamente. Tem a frase, a linguagem corrente, que vocês vão colocar na linguagem matemática, ok? Então façam a atividade, mandem pelo aplicativo, não fique sem a nota, ok? Uma ótima sexta-feira, bom final de semana e boa aula a todos. Até a próxima aula.